Hello, this is Eloise Barreira with one more video. Let's do this right. And now it's about the weather and natural disasters or nature phenomena. Então vamos aqui, olá, aqui é Eloise Barreira com mais um vídeo. Vamos fazer isso direito. Vamos pronunciar hoje palavras e expressões sobre o clima e fenômenos naturais. Weather para clima, nature phenomena, fenômenos naturais, que também poderia ser natural disasters, né? Desastres naturais ou da natureza. Mas, primeiramente, precisamos saber os meses do ano e as estações do ano. O que acontece na parte de cima, né, do hemisfério aqui, a América do Norte e a América do Sul, é exatamente o oposto. Então, vamos ver exemplo aqui. Essa figura, né, as figuras e né, os meses com as estações é relacionado a North America, América do Norte, né? Então, por exemplo, começando aqui em summer, nessa seta rosa, você tem aqui verão, summer, June, July, August, junho, julho e agosto, né? E olhando os meses opostos para o Brasil, o verão vai dar em December, January, February, né? Seguindo aqui, você tem autumn, que para o americano, né, nós costumamos usar a palavra fall, porque é mais fácil de compreender que as folhas caem, né, fall. Então, é mais usado. Mas não é errado falar a própria palavra autumn, outono. Nos Estados Unidos, por exemplo, vai ser em September, October e November, né? Setembro, outubro e novembro. Olhando aqui os meses opostos, né? Os meses opostos aqui, nós temos aqui May, April, March, né? Maio, abril e março, né? Seguindo aqui agora a seta cinza Winter. Winter é o inverno. Nos Estados Unidos, December, January, February. E Spring, primavera, March, April, May. March, April, May. Né? Beleza. Outra coisa que é também importante saber que nos Estados Unidos a marcação da temperatura do termostato, não é, que marca o clima, a temperatura do clima, vai ser em Fahrenheit, que não corresponde a Celsius. Existe uma tabela de conversão, não é? Mas aqui eu tenho já uma ideia, né, por esse termostat, que é o termostato, né? Vamos pegar aqui o Celsius, 0 grau, tá? Ele vai dar 32 Fahrenheit, 32 Fahrenheit, tá? Bem aqui no meio entre o 20 e o 40, né? Então, quando você escuta um número muito grande, por exemplo, 60, 60, no Fahrenheit, vai estar entre 10 e 20, né? Vai estar no meio aqui entre 10 e 20. Então, cuidado para não, né, se assustar e saber do que estão falando. Se é Celsius por Fahrenheit. Degrees é a palavra para graus. Então, exemplo, 10 graus na Celsius, 10 degrees Celsius. Outras palavras importantes aqui, como estas que eu acabei de falar, weather forecast. Vamos aumentar agora um pouco a letra. Weather forecast, previsão do tempo. Fahrenheit, medida de tempo usada nos Estados Unidos. Thermostat é o termostato. Centigrade, Celsius é o centígrado, né? O termostato não é o termômetro. Termômetro, thermometer, mede temperatura do corpo. Thermostat, tá? Mede a temperatura do clima. Você tem alguns aqui, algumas temperaturas, né? Hot, muito quente. Warm, quente. Cold, muito frio. Freezing, congelado. Entre o cold, né,
e warm, aqui os do meio, né, esses do meio, warm and cold, você pode ter também um cool e um chilly, que é um fresco e um friozinho, né? Dá para dar um arrepiozinho nesse chilly aqui, geralmente tem vento. Algumas palavras aqui relacionadas ao clima. Então, você tem a palavra original, né? E a palavra que vai vir dela para descrever como está o clima. Por exemplo, sol ensolarado, né? Você também tem isso no inglês. Sun, sunny, sol ensolarado. Cloud, cloudy, nuvem, nublado. Partly cloudy, parcialmente nublado. Rain, rainy, chuva, chuvoso. Storm, stormy, é a tempestade, tempestuoso, né? Geralmente a tempestade vem com trovões e raios. E aí você tem as palavras thunder, para o trovão, e lightning, para o relâmpago, né? Hail e hailing é o granizo, hail, né, aquelas pedras de gelo, e tempestade com granizo vai ser hailing or hailstorm. Né? Sempre que tiver a palavra storm, é uma tempestade. Né? Pode vir aí com neve, com granizo, né? Ou raios e trovões. Snow, snowy, neve com neve. Sleet, sleeting, chuva com neve. Muito comum no sul do Brasil, não chega a cair essa neve pesada que bate e cai, né? Geralmente ela é misturada mesmo com as gotas da chuva, então você sente que tem uns floquinhos muito finos, né? Muito pequenos. Sleet é a palavra para isso, né? E aí você tem wind, windy, wind, windy, vento com vento. Clear sky, céu claro, céu limpo. Fog, foggy, é aquela neblina, névoa, né? Nevoento ou com neblina. Dew, né? É a palavra para orvalho, o orvalho, né? Que você enxerga de manhã. Dew, né? Ice, icy, né? Gelo, com gelo. E frost, geada, né? Outras palavras que nós podemos também encontrar relacionadas a clima, que são bastante comuns. Muggy, abafado. Drizzle, drizzly. Garoa, garoando, né? Garoa, chuvisco, é aquela chuva fininha. Showers é uma chuva rápida, que também pode acontecer com neve, bem rápido. Showers. Snowstorm, tempestade de neve. Blizzard é a palavra nevasca. Breeze, brisa. Mist ou haze é o nevoeiro denso. Rainbow, arco-íris. Agora, types of severe weather, tipos de clima severo, que vai estar mais dentro dos desastres, né? Dos fenômenos, né? Da natureza. Thunderstorm, né? Que será aquela tempestade com trovões e raios. Tornado é a palavra tornado mesmo, que geralmente, né? Tem um redemoinho, né? Hurricane, typhoon, não é? É uma condição de muito vento forte mesmo, muito vento, que é capaz de arrancar. Winter storm, né, é uma tempestade de inverno, geralmente aqui com neve, na snow. Sandstorm é uma tempestade de areia. Blizzard, a palavra que a gente já mencionou, uma nevasca. Flood é a palavra para inundação. Drought é a palavra para seca, seca. Nos países onde há riscos de
hurricanes, tornadoes, né? Bem, climas severos, há né, essas categorias de risco, né, por cores e figuras também, né? T-storms, né, que são os thunderstorms, né? No severe storms expected, não é tão severo, né? Marginal severe storms possible, né? É possível um isolated severe storms possible, isolado, né? E severo. No amarelo aqui, né? Scattered severe storms possible. São tempestades que são possíveis de ocorrer em locais aleatórios, né? Enhanced, numerous severe storms possible. No laranja aqui você tem vários, numerosos, né? Numerosas tempestades severas. Moderate, widespread severe storms likely, provável, né? De abranger, né? Mais, e high, que está no roxo, widespread severe storms expected. No vermelho é provável, likely. Já no roxo é esperado, expected, né? Para todo lado. Widespread significa abrangente, abrange toda a área. Flood, né, graças a Deus, no Brasil nós não temos, né, muito desses problemas aqui, mas se você vai viajar, é importante fazer pesquisa sobre, né, o clima nas regiões em que você está pretendendo ir. Flood, inundação, drought, seca, earthquake, terremoto, tsunami or tidal waves. Tidal waves é um maremoto. Tornado, tornado. Hurricane, furacão. Volcanic eruption, erupção vulcânica. Environment, meio ambiente. Global warming, aquecimento global. Weather forecast, previsão do tempo. Ozone layer, camada de ozônio. Greenhouse effect, efeito estufa. Air pollution, poluição do ar. Nature reserve, reserva natural. Reforestation, reflorestamento. Deforestation, desmatamento. Epidemics, epidemia. Endangered species, perigo de extinção de espécies. E os adjetivos que frequentemente nós usamos com clima, né? Adjectives frequently used with weather. With sun, rain, etc., né? Com o sol, chuva. Cloudy, frosty, icy, rainy, snowy, stormy, sunny, windy. The weather was sunny and warm. Né? O clima estava ensolarado e quente, aquecido. Hot or warm, né? Quente ou mais aquecido. Boiling, é muito fervendo, é muito quente. Hot, scorching, é um quente exagerado. Warm, já é mais tranquilo. The weather ranged from boiling to freezing, né? O clima variou, né? De muito quente, quentíssimo, a congelado, né? É ruim quando isso acontece. Cold, frio. Chilly, cold, cool, freezing, cold, frosty, wintry. Wintry weather causes problems on the roads, né? O clima de inverno, né? Invernoso, causa problemas nas estradas. Wet or dull, né? Molhado. Cloudy, damp, dismal, dull, humid, overcast, rainy, wet. Quando há presença de muita chuva, né? Be prepared for some hot and very humid weather. The weather was overcast but warm, né?
fique preparado para mais calor e um clima, né, quente e úmido, muito úmido. O clima estava chuvoso, mas um quente super, um quente suportável. Good. Você pode usar para good, beautiful, favorable, fine, glorious, good, lovely, nice, perfect. Quando você quer variar estas palavras, ok? Bad, outras palavras para ruim. Adverse, atrocious, awful, bad, foul, inclement, miserable. The weather was awful, né? O clima estava terrível. Extreme, extremo. Extreme, freak, rough, severe, stormy, wild. Tava uma loucura, tava muito doido, muito louco o clima. We have all experienced freak weather over the last few years, né? Nós temos experimentado um clima muito louco nos últimos anos, poucos anos. Not staying the same, né? Mudando, variando o tempo todo. Changeable, unpredictable, unsettled. The weather was very changeable, one day beautiful and sunny, the next cold, wet and wind, né? O clima estava muito variável, um dia lindo e ensolarado, no dia seguinte, frio, molhado e com vento, né? Common collocations, colocações comuns. Strong wind, ventos fortes. Heavy rain. Nós não vamos usar o strong para rain, chuva forte, não, chuva pesada. Heavy rains. Ok? Hit by a hurricane. Né? A severe thunderstorm, a tornado, a freak hailstorm. Electric power was disrupted. Houses and cars were damaged by flash floods, strong winds and heavy rains. Families were rescued. Forests were destroyed by wildfires. Flights were delayed. Games were canceled at the soccer field. Trees were struck by lightnings, hailstones, a minor earthquake. Aftershocks were felt. No serious injuries were reported. No one was injured. Então, você tem aqui alguns verbos muito comuns que acompanham normalmente esses desastres, né? Atingido por um furacão, hit by a hurricane, né? Uma tempestade severa, a severe thunderstorm. A severe tornado, né? Um tornado severo já é severo, então um tornado, a tornado. A freak hailstorm, uma tempestade louca de granizo, né? Electric power was disrupted, né? A força elétrica foi cortada temporariamente. Houses and cars were damaged by flash floods. Os carros, as casas foram danificadas por inundações, strong winds, ventos fortes, heavy rains, chuvas pesadas. Families were rescued. Famílias foram resgatadas. Forests were destroyed by wildfires. As florestas foram destruídas por incêndios, incêndios que acontecem normalmente involuntariamente, não pela vontade humana. Geralmente, quando está muito seco, isso acontece. Flights were delayed. Os voos foram atrasados. Games were canceled. Os jogos foram cancelados at the soccer field, no campo, no estádio. Trees were struck by lightnings. As árvores foram atingidas por raios, hailstones, granizo, a minor earthquake,
um estremecimento, né? Leve, minor, né? De terra, no caso, terremoto aqui, earthquake, e o estremecimento aftershocks were felt, foram sentidos. No serious injuries were reported, né? Nenhum acidente físico, né? Sério foi reportado. No one was injured. Ninguém, né, ficou acidentado ou teve algum problema físico, ok? Então, aí você tem várias expressões e palavras sobre o clima e fenômenos naturais, tá?